forma como aprendemos é determinante para o nosso futuro. Quanto mais competências tivermos, mais preparados vamos estar para responder aos desafios, e Portugal enfrenta vários desafios: produtividade, também o envelhecimento, a quebra da natalidade, e os números não mentem. Partimos com atraso e no plano da educação só desde o início deste século é que começamos verdadeiramente a convergir com os nossos parceiros que seguem no grupo da frente na Europa. Como é que aprendemos hoje? Como é que o presente que vivemos vai influenciar os contextos da educação em Portugal? Que desigualdades temos e que respostas devemos dar a essas desigualdades? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio desta série, aqui entre nós, uma parceria entre a Fundação Francisco Manuel dos Santos, a Renascença e o Jornal Público. Por estes dias conversamos com os autores de ensaios, 10 ensaios da Fundação, que assinalam os 10 anos da Pordata, aqui numa parceria com a RTP e o Jornal Público. A nossa convidada hoje é Luísa Loura, diretora da Pordata. Ela é doutorada em Estatística e Computação. Luísa, vamos perceber que história ou que histórias contam os números. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado. O ponto de partida é a década de 60 do século passado e o ponto de chegada 2018. Que balanço podemos fazer da educação em Portugal? Aqui com vários momentos. A Luísa optou por fazer no ensaio uma análise por períodos históricos, desde 1960 até ao 25 de Abril. Vamos nos focar primeiro nesse período. Que evolução registamos nessa primeira fase estudada? Nessa primeira fase, a evolução foi quase nula, não é? Foi quase uma estagnação. O país ainda está a pagar muito caro pelo pouco avanço que se fez na área da educação durante esse período. A generalidade da população não atingia mais do que 6 anos de escolaridade e havia alguma legislação. Foi saindo legislação para alargar a escolaridade, mas havia um problema de base, que era a infraestrutura, porque não havia redes de transporte, não havia como levar as crianças para a escola, não havia cantinas, não havia apoios às famílias, não havia professores. E as famílias precisavam dos filhos para trabalhar também? É assim, a mensagem que passava era de que as famílias precisavam dos filhos para trabalhar, porque não havia porque nos outros países não seriam diferentes, não é? Portanto, não era mais em Portugal que as famílias precisavam dos filhos para trabalhar. Esse argumento escondia um problema de base, era isso? Tinha que haver uma mensagem forte do governo também, a dizer que o capital humano é o principal bem para um país. O capital em termos de conhecimento, do conhecimento que as pessoas vão adquirindo. Os outros países, logo no pós-guerra, começaram a educar, não estou a dizer todos, mas aquele eixo mais forte da Europa Central, começaram a educar os seus filhos até pelo menos o ensino secundário, até terem pelo menos o ensino secundário completo. E em Portugal foi saindo alguma, como eu estava a dizer, foi saindo alguma legislação, mas depois não se conseguia pôr em prática o que estava legislado. Dizia-se que o alargamento era até o 8º ano, mas não havia como os miúdos irem para a escola até fazerem o 8º ano. Depois houve a visão do Veiga Simão, não é, que preparou uma reforma, e depois a seguir o 25 de Abril. E aí sim começa o verdadeiro processo de uma maior democratização do ensino. Mas a democratização significa criar as condições para. Não é só colocar no papel. É preciso, não é só dizer que as crianças têm de estar na escola até aos X anos. Não, houve imensos apoios às famílias, um bocadinho no sentido de, se não vão para a escola, não têm este subsídio. Houve muita telescola também, na altura, portanto, mas houve a visão de que todos
todas as crianças e todos os jovens deviam estudar até um nível mínimo. Na altura era o 9º ano, não é? Pronto. Pronto. Depois nós tínhamos só alguns números, porque eu gosto muito de falar com números. É uma mulher de números. Sou a mulher dos números. As pessoas talvez não tenham presente, por exemplo, que no correspondente ao terceiro ciclo e secundário, nos anos 60, os números andavam à roda de 30 mil alunos, terceiro ciclo mais secundário. Hoje em dia são 400 mil. E é preciso ver que havia muito mais crianças e jovens nessa altura. Portanto, foi um atraso terrível. Foi um período que eu, na área da educação, eu considero muito negro, porque a educação era boa, a que havia. Os professores tinham uma preparação rigorosíssima, exigentíssima. As elites que beneficiaram desses professores, pronto, beneficiaram mesmo. Eu posso dizer que sou uma dessas pessoas, não é? Fez o seu percurso escolar, aliás, refere-o. Pois, nessa altura, nos anos 60, belíssimos professores. Só que poucos e bons para a época não chegava, porque os outros países estavam a ter uma imensa gente com preparação. Os outros países estavam a avançar numa geração que passou a dominar as tecnologias. Se avançarmos nós também no tempo, a partir do 25 de Abril, começamos a assistir a um princípio de democratização, mas é a partir da entrada na CE que passamos a ter o chamado termo de comparação com os outros. Aliás, só se nos compararmos com os outros é que sabemos exatamente onde é que estamos. Há um dado que é revelador no ensaio, que em 1992 a Luísa refere que na Alemanha a população entre os 55 e os 64 anos com o ensino secundário era idêntica à da faixa 25-34 em Portugal, mas em 2015. Exatamente. Ou seja, só daqui a 25 anos é que a população portuguesa entre os 55 e os 64 anos terá a mesma escolarização com o ensino secundário da Alemanha em 1992. Exatamente. Estamos a falar de 53 anos de atraso. Tecnicamente isto é recuperável? Ou vamos ter que considerar que há aqui uma geração de portugueses que não vai alcançar essa... uma geração perdida? Não, isto é tudo muito dinâmico, não é? Portanto, nós apanhámos o comboio com mais de meio século de atraso. Mas os comboios dos outros estão a começar a parar. E isso é que também é curioso. Eu recordo aqui uma meta da Europa 2020 que vai ajudar a perceber qual é, digamos, a visão europeia para a educação a nível do nível de escolaridade atingido, que é abandono escolar precoce de 10%. O que é o abandono escolar precoce? É a percentagem da população jovem, dos 18 aos 24 anos, que não tem o ensino secundário e não está a estudar. Portanto, como é que eu interpreto estes 10%? Interpreto, e quando alinho com os valores da Alemanha, porque a Alemanha, de certa maneira, é um bocado o país de referência neste equilíbrio, não sei, mas pronto, talvez um bocadinho mais pragmático em termos da educação. Portanto, eu leio isto da seguinte forma: ter 10% da população, seja em que idade for, sem o ensino secundário, é QB. É claro que há muitos países, os países nórdicos têm praticamente a população toda com ensino secundário. Sim. Portanto, varrem tudo. Portugal está a chegar a esses 10%. Está neste momento a chegar a esses 10%. Ou seja, e isto tem a ver com o tal comboio. É porque a Alemanha em 92 em 1992 tinha cerca de 90% da população da dita faixa etária dos 55 aos 64
com o ensino secundário, portanto só 10% é que não tinha, mas hoje em dia está mais ou menos nesses números, na mesma. Okay. Portanto, e nós vamos... O nosso comboio está a andar e andou depressa. Ou seja, faz uma avaliação positiva da convergência que fizemos ao longo destes anos. Faço uma avaliação muitíssimo positiva e estou seguríssima, quer dizer, acho que já nada nos vai fazer andar para trás em relação a duas coisas. Para já, nos próximos 8 anos, mais coisa menos coisa, a geração dos 25 aos 34 vai estar completamente em linha com o melhor da Europa, em termos da escolaridade com o secundário, e nos anos 40 vamos estar em linha com os restantes países que estão naquele equilíbrio dos 90% da população com o secundário. Porque nos anos 40, esta tal geração dos 25 aos 35 estará na geração, digamos, na ponta final da população ativa, não é? E, portanto, nos anos 40 vamos estar ao nível da população ativa, porque é esse o indicador importante para o mercado de trabalho, para a economia. Ao nível da população ativa vamos estar em linha com os restantes países da Europa. Esperemos que o contexto atual de pandemia não venha... Esta realidade que estamos a viver e aquilo que dela vai resultar pode condicionar, pode comprometer essa expectativa, essa meta? É assim, os que já têm, os que já atingiram, os que já lá chegaram, não vão perder, que isso é uma coisa boa da educação. E os que ainda têm a ganhar? Nesses... Mas, ou seja, aqui o problema não vai ser os anos 40, vai ser depois os anos 60. Se não se fizer tudo, mas tudo para que as nossas crianças e os nossos jovens aprendam e atinjam o seu potencial máximo em tempo útil. E isso significa que, apesar destas contingências, se deve fazer um trabalho talvez um bocadinho cirúrgico de chegar àqueles que eventualmente possam estar a ficar para trás por motivos diversos. Nós depois podemos falar mais um bocadinho sobre isso, mas é assim, o Ministério da Educação tem vindo há muitos anos esta parte e esta melhoria, esta convergência, foi fruto de um trabalho muito de acompanhamento do aluno ao pormenor. Muito próximo, de muita proximidade. Mas a proximidade foi exatamente aquilo que ficou em causa com esta... É, exatamente, situação. Muita monitorização também. E agora vão ter que criar soluções para manter essa proximidade. Não sei que soluções podem, mas acredito que entre professores, diretores das escolas e equipas do Ministério, espero e acredito que vão conseguir. Já lá vamos mais à frente, até porque há novos conceitos de aprendizagem que estão em cima da mesa para o próximo ano letivo, justamente fruto desta pandemia da Covid-19. Mais à frente no seu ensaio, identifica o ano 2001 como uma espécie de revolução, porque nós, desde os primeiros resultados do relatório PISA, do teste PISA, conseguimos avançar do grupo de países que se destacavam pela negativa em relação à média para resultados globalmente positivos, mas ainda baixos, tendo em conta o ponto de partida, o ano de 2001, o nosso primeiro exame PISA. Exatamente. Fizemos uma avaliação, fizemos uma evolução francamente positiva. Eu aí talvez viesse um bocadinho atrás, porque nós estávamos a falar que houve a democratização, não é? No final dos anos 70, anos 80, anos 90. Sim. Muitos anos em que se foram criadas as condições para os alunos estudarem. Então, porquê é que nos anos 2000 os resultados no PISA foram tão baixos? Quer dizer, o que é que se terá passado? E eu falo um bocadinho disso também aqui no ensaio. A minha visão, é claro que é a minha visão, eu também passei
por essa época, também cheguei a dar aulas nas escolas nessa época. Eu entrei a dar aulas nas escolas ainda enquanto aluna da faculdade. Ainda não era licenciada e muito menos tinha preparação profissional. Certo. Um dos problemas com que se debateu o pós-25 de Abril foi com a falta de professores, porque se não temos alunos de secundário, não temos licenciados... Criou um ciclo vicioso, não é? Exatamente. Criou um ciclo vicioso. E, portanto, foram necessários 30 mil, 40 mil professores a mais de um momento para o outro. Portanto, pronto, todos... Houve muitos que acudiram à chamada e foram dar aulas. E, portanto, o que é que acontecia? Havia pouca diversidade do ensino. O problema daqueles anos todos foi principalmente não haver uma muito pequena aposta no ensino profissional, nas vias profissionalizantes. Havia alguns cursos tecnológicos, mas era muito reduzida, a infraestrutura não estava bem montada, as empresas e os parceiros sociais, como hoje em dia colaboram nesse desenho, e os próprios municípios e tudo colabora no desenho do ensino profissional. Naquela altura não, portanto, a ideia era ter todos na escola, todos a aprender mais ou menos o mesmo. Até que as universidades deixaram de ter espaço para toda a gente que estava a acabar o secundário. Não tinham espaço, nem tinham professores também. Apareceram os números clausos. E apareceram os exames, as provas específicas de entrada, as provas de acesso à universidade. Eu também acompanhei isso, estava na universidade na altura. Exames dificílimos. Mesmo, eram preparados pelas próprias universidades e tinham perguntas francamente difíceis. Por essa via eram também um excelente modo de seleção. Era um excelente modo de seleção, só que não havendo exames no ensino secundário e no ensino básico, a referência que os professores tinham, em termos do que era pretendido, eram aquelas provas. Para já não falar que os próprios alunos, os próprios pais dos alunos que queriam entrar na universidade, começaram a fazer uma pressão, isto é como eu vejo, começaram a fazer pressão dentro das próprias escolas para que o ensino, para que lhes fosse ensinado aquilo que era depois exigido para entrarem na faculdade. E se nós pensarmos um bocadinho na pouca escolarização da população portuguesa e dos pais e tudo, nós conseguimos perceber que os que influenciavam mais eram, de facto, as elites. As elites que queriam que os seus filhos entrassem na faculdade, isto ao nível de todo o país, não é? Em todas as regiões. Eram as elites que acabavam por fazer bastante pressão nas escolas para que fosse ensinado, que a matéria fosse ensinada de modo a que os seus filhos conseguissem entrar nas faculdades. O que é que aconteceu aos outros alunos? Aos que não conseguiam acompanhar aquele ritmo de ensino e aquela exigência, começaram a abandonar, pura e simplesmente. Portanto, houve ali uns anos, e é muito curioso olhar para os números, porque houve ali uns anos, até os anos 85, se não me engano, meados dos anos 80, em que os números cresceram. Portanto, muitos alunos no terceiro ciclo, muitos alunos no secundário, o abandono era relativamente baixo, sempre houve algum abandono, não é? Exatamente aquela percepção de que os pais preferem que os seus filhos vão trabalhar do que estejam na escola, mas mas os próprios alunos iam acompanhando as matérias e, portanto, eles próprios diziam, não, queremos estudar, com certeza e tal. A partir do momento em que a referência para a exigência veio das universidades, o abandono foi imenso. Portanto, o abandono foi imenso e acabou, eu acho que o ensino ficou bastante deteriorado, bastante por isso. Mas portanto, temos melhorado. Não, agora, entretanto, depois veio o ano 2000. Veio a vaga, vamos então. O ano
2000, mas eu acho que não havia esta percepção, até porque não havia números, não se fazia esta monitorização, não se percebia que havia este abandono. Portanto, nos anos 2000, o PISA veio mesmo dizer há aqui um problema grande, e a sociedade civil movimentou-se imensíssimo, não é? E pronto, e começou a haver um caminho muito mais estrategicamente pensado, abriu-se imensos, portanto foi criada a infraestrutura de cursos profissionais, que já falei há pouco, porque assim, os portugueses não são melhores nem piores a aprender que os países, que as pessoas, que os alemães, ou que os franceses, ou que os dinamarqueses. A nossa capacidade, e eu que sou da estatística, acredito que a grande generalidade da população tem uma capacidade idêntica, digamos, para conseguir aprender qualquer coisa. Mas se não for organizada. Se não for organizada, se não tiver as ferramentas fica difícil. Fica difícil. A questão é essa. Portanto, nós não somos melhores nem piores que os outros. Temos o mesmo tipo de capacidade inata, não é? É claro. E depende um bocadinho também, às vezes, da postura e do perfil da própria pessoa, dedicar-se mais ou menos ao estudo. Mas tudo isso diz-me a regularidade estatística que se distribui de forma mais ou menos idêntica nas diversas populações. E, portanto, o que os outros países fizeram e a Alemanha tinha uma rede de cursos profissionais excelentemente bem montada, não é? É claro que eles já tinham uma história longa das confederações, não sei se chamam confederações, mas as confederações profissionais na Alemanha, não é? Que elas próprias colaboravam na construção de toda essa estrutura de ensino. E Portugal não tinha muito esse histórico, não. Porque faltava exatamente responder às necessidades, não é, das próprias... Pronto, não tinha esse histórico, claro. Não se fez esse caminho. E não se fez esse caminho durante o início do século XX. Portanto, houve que pensar tudo bastante raiz em meados dos anos 2000. Neste momento nós já temos cerca de 40% dos alunos no secundário nas áreas profissionalizantes, não é? E pronto, e agora já houve uma ótima notícia. Eu venho acompanhando muito de perto tudo o que tem a ver com as áreas profissionalizantes. Eu acho que é aí que tem que ser a grande aposta do país. Um curso profissional, um bom curso profissional dá é um contributo para a produtividade, que estava a falar há pouco, porque eles em qualquer área, carpintaria, na informática, nos cuidados de saúde, na mecânica, na mecatrónica, todas essas áreas têm tido imensos avanços tecnológicos. E esses avanços tecnológicos, para serem aprendidos de forma rápida, têm de ser ensinados. E têm de ser ensinados enquanto ainda se é jovem, não é? E, portanto, eu não sei se têm apercebido disso, mas eu, nos pedidos de apoio, mais ou menos que vamos tendo para as nossas coisas em casa, eu cada vez venho a notar um maior profissionalismo e um maior conhecimento nas pessoas que aparecem e na forma eficaz. Portanto, lá está. Conseguem ser produtivas. Havia uma certa informalidade até em alguns serviços. Não era? E agora era uma coisa muito passada de pai para filho, tudo muito autodidata, tudo muito à custa da própria pessoa. E agora já se começa a ver toda aqui uma geração que faz isto de forma muito bem feita. E eu acho que isso vai se notar na produtividade, com certeza. Pronto, e eu sou muito fã do ensino profissional, e eu ia dizer que o facto de abrirem uma porta própria para os alunos do ensino profissional
prosseguirem estudos para o ensino superior, acho que essa medida foi excelente mesmo, a meu ver. Não podia deixar de ser. Era o que faltava. Continuamos no bom caminho, como se costuma dizer. Convergindo, ao nosso ritmo, mas convergindo. Sim, Há sim. outro número que chama a atenção. Em 2018 tínhamos mais de 2 milhões de alunos a frequentar estabelecimentos de ensino, correspondentes a 1/4 da população abaixo dos 65 anos. A estes acrescem 400 mil pessoas, entre pessoal docente e não docente, e todos eles juntos formam o chamado clima de escola, Exatamente. comunidade educativa, que é fundamental para o sucesso dos alunos. Mas por causa da crise sanitária, as salas de aula transferiram-se para casa, de professores e de alunos, à distância. Será interessante perceber em números, daqui a uns anos, o que é que estes tempos nos deixaram. E eu pergunto-lhe, Luísa, o que é que esses estudos no futuro nos poderão dizer sobre o que está a ser a educação nestes tempos de exceção? A recolha de informação neste período vai ser muito importante, não é? Eu, enquanto estive nas estatísticas da educação, não é, sei que o Ministério recolhe muitíssima informação e nós vamos com certeza. Não sei se temos os instrumentos todos, não é? Porque é assim, mesmo quando se recolhe informação, ela é recolhida e é pensada de acordo com um determinado contexto. Eu não queria aqui ser muito opinativa, mas eu julgo que seria muito importante começar já a pensar um processo de recolha de informação com o objetivo exatamente de perceber o efeito desta pandemia e deste ensino, desta nova forma de tentar transmitir os conhecimentos aos alunos. Eu acho que com o que se tem, vai haver muita informação de detalhe que não vamos conseguir captar. Porque há aqui... Mas a abordagem que fizemos para responder ao problema no imediato foi a abordagem indicada? Não havia outra. Não havia outra, exato. Não havia outra. Ou era isto ou nada. Não, nada é sempre pior. Claro. É claro que isto pode cavar um fosso maior entre grupos de alunos, e que pode não ter só a ver com as condições socioeconómicas, tem muito mais a ver com a estrutura da família. Se a família for estruturada, se a família entender muito claramente a importância do ensino e da educação para os seus filhos, ela, mesmo não tendo ela própria muitos conhecimentos, vai pelo menos fazendo aquela pressão para que eles acompanhem as aulas. Porque não tínhamos, quer dizer, nós já fomos crianças e sabemos, naquelas idades, o estudar não é o principal, não é? Fazemos porque todos fazem, porque faz parte, porque quando vamos para a escola também vemos os nossos amigos, depois estamos todos ali sentados, vamos ouvindo os professores. Mas, estando em casa, se eu tenho até aos 14, 15 anos, desde os 6 aos 14, até mais ou menos essas idades, a família vai ter que dar ali um grande estímulo mesmo e estar sempre a fincar a importância deles acompanharem as aulas, que vai ser para o futuro deles e tudo. E, portanto, as famílias que têm essa consciência e que fazem isso acabam por ter aqui um papel determinante
para o futuro dos seus próprios filhos. Mas corremos o risco desta experiência do ensino à distância, com as famílias a assumir esse papel, sobretudo com as crianças que têm ainda uma menor autonomia para o seu estudo. Corremos o risco da experiência correr tão bem, que no futuro e já imediatamente no próximo ano letivo possamos entrar numa nova forma de ensinar, numa escalada o be-learning, porque o be-learning. há esta possibilidade do ensino à distância ter vindo para ficar. Mas o be-learning é outra coisa, pronto. É uma solução híbrida, não é? Entre o presencial e o ensino à distância. Que eu acho que é capaz de vir mesmo para ficar. Eu acho que aquele receio e aquela inércia que os professores tinham nestas formas de ensinar, perderam-na. Ou seja, os nossos professores são muito bons, são mesmo muito bons. E eles comunicam muito entre eles, estão permanentemente a aprender uns com os outros, não é? E isso consegue ser revelado em muita coisa. Há muitos números que me mostram que os professores comunicam muito entre eles. E, portanto, e vão atingir um patamar deste ensino à distância que vai ser bastante bom, e eles vão perceber em que circunstâncias e para que matérias e em que momentos é que esse ensino à distância pode ser mais eficaz quase do que o ensino presencial. Qual é o limite aceitável para que o ensino à distância, ou demasiado centrado agora nas novas tecnologias, não constitua uma mutilação para os alunos? Eu diria que o ensino à distância tem que ser à margem, principalmente até aos 15 anos. A partir daí e no ensino superior, no ensino à distância, o próprio aluno tem que estar com muita vontade de aprender. Porque é uma coisa muito, um bocadinho autista, não é? Estamos ali de frente para o computador, só a ver a exposição da aula e a tomar notas e a tentar aprender ali numa coisa muito solitária. A pessoa tem que estar mesmo ter muito focado para aprender. E isso, digamos que consegue, é mais possível, é mais provável termos essas características quando já estamos no ensino secundário e no ensino superior do que enquanto se é criança e adolescente, não é? E, portanto, eu diria, não quero, mas não sei, acho que depende das matérias também, depende dos momentos. Tal como, é como o uso de instrumentos, como o uso de uma máquina de calcular ou de uns vídeos para ensinar. Portanto, os professores vão saber, de certeza, depois desta experiência, os professores vão saber quais as matérias e em que momentos é que pode ser mais eficaz o estarem a ensinar à distância a todos, e em que momentos é que é imprescindível que os alunos estejam ali presentes. Acredita, portanto, nessa capacidade que os professores têm para acompanhar esta mudança, não obstante o facto de termos um problema de envelhecimento do corpo docente? Ou não se revê muito? Não, temos um problema de envelhecimento do corpo docente que traz outros problemas. Temos um problema de envelhecimento a nível global. O envelhecimento do corpo docente tem um problema muito maior que tem a ver com a aposentação para daqui a muito pouco tempo. Exato. De muitos, não é? Exato. Muitos. Lá está, aquela massificação do ensino nos anos 70 e 80, não é? Do final 80, 90, digamos, essa massificação, entraram muitos professores, todos mais ou menos com as mesmas idades. Portanto, agora vão sair todos. Com a mesma... Exatamente. Ao mesmo tempo. Vão ser ao mesmo tempo. Vão sair 50 mil em 10 anos. 50 mil dos 90 mil. Vão sair 50 mil dos 90 mil nos próximos 10 anos.
Portanto, vão sair mesmo muitos. Qual é a estratégia, ou qual deve ser a estratégia para responder a esse? Mas estávamos na outra parte ainda já agora. Eu devo dizer que, só para completar, os professores, a classe dos professores é uma classe que está sempre a aprender uns com os outros. Era o que eu estava... E eles aprenderam, eu diria que a grande generalidade, fora talvez algumas raras exceções, eu acho que a grande generalidade conseguiu aprender a estruturar uma aula e a torná-la minimamente apelativa para ser dada remotamente. Pronto. Dito isto, quer os mais novos, quer os mais velhos. É claro que professores mais novos talvez consigam ser mais inovadores e mais criativos nessas soluções para o ensino à distância, porque o ensino à distância não é o mesmo que replicar em casa o que faz na sala de aula e ir dizendo exatamente as mesmas coisas. Não pode, tem outras estratégias e as pessoas mais novas conseguirão, se calhar. Porque é que conseguem? Porque já sabem, porque já dominam e já conhecem muitas outras coisas, veem muitas outras coisas de lá de fora e portanto, têm outro domínio da tecnologia e portanto, conseguirão. Mas, voltando, agora... Portanto, como é que se responde a essa saída massiva que vai acontecer, saída massiva de professores do sistema que vai acontecer dentro de pouco tempo? Qual deve ser a estratégia? Tem que ser marketing, eu estou aqui já a fazer. Marketing para que os alunos das licenciaturas sigam para os mestrados em ensino. Okay. É assim, eu vou dar números. Para o terceiro ciclo e secundário vão ser precisos mais de 20 mil professores. Para o pré-escolar, portanto, educadores de infância, cerca de 5 mil. Para o primeiro ciclo, uns 8 mil. Para o segundo ciclo, 7 mil e tal. Portanto, é muito... vai ser mesmo, o país vai mesmo precisar muito de que haja quem responda a este apelo. Portanto, tem que ser licenciados e tem que ir para os mestrados em ensino. Os mestrados duram 2 anos, depois ainda têm um tempo de preparação em escola, não é? De início do trabalho na escola. Portanto, 3 anos. E têm de entrar já. Tem de ser já. Para que não se ceda 1 milímetro na estratégia de não perder nenhum aluno. Ora bem, para que não se ceda 1 milímetro nessa estratégia. E sente que o Ministério tem essa consciência? Tem, completamente. Até para criar também as condições necessárias de atratividade para estes profissionais? Tem completamente essa consciência. Sinto. Sinto e sei que tem. Pronto, e no que eu conseguir colaborar já aqui um bocadinho antes, já estou a dizer os números. Dá uma grande ajuda. Já estou a dar uma grande ajuda. É uma área que precisa de vocação. Claro. O país precisa muito de bons professores e eu, no que consegui contribuir para fazer este chamamento, aqui estou. Queria só aproveitar aqui uns minutos que temos para voltar aqui um pouco atrás e voltarmos às consequências que a pandemia está a ter para os alunos. Há uma franja da educação de que algumas vezes pouco se fala, que é a educação especial, a educação de crianças com necessidades especiais, que deixaram de ter aulas presenciais, deixaram também de ter as suas terapias de uma forma regular, e o grande receio dos pais é que haja aqui é que se faça aqui um grande passo atrás. É que haja um grande passo atrás. Custa-me imenso, deve ser mesmo. Eu sei, eu acompanhei tão de perto, enquanto estive nas estatísticas da educação, o acompanhamento, todas as formas como as escolas estiveram a integrar estes alunos. Esse trabalho pode... Eu não consigo. Pode ser todo perdido? Pode ser. Corremos esse risco? Corremos.
Eu não estou a ver como. Quer dizer, eu acredito na capacidade inovadora das equipas também. Não estou a ver. Foi uma grande... Estava a ser uma aposta muito conseguida na educação em Portugal, mesmo no confronto com os outros países. Mesmo com todas as dificuldades que naturalmente o ensino especial enfrenta, com falta de professores, Sim. Mesmo assim, Portugal estava... É muito difícil. É muito difícil ter os alunos com estas dificuldades dentro da escola. Mas hoje em dia fala-se na cor da pele, mas são pessoas que não tiveram o azar de nascer diferentes, merecem o máximo da sociedade. E correm aqui o risco de ficar... É uma das razões porque eu espero que se chegue à normalidade muito rapidamente. Luísa, estamos a terminar, o nosso tempo está a chegar ao fim. A Luísa é uma mulher de números. Sim. Trouxe-nos aqui vários números que nos ajudam a compreender a realidade em que estamos, em que nos movemos, mas que também nos ajudam a projetar a realidade que seremos. Neste ensaio, há algum número que acho que o leitor não tem exatamente a consciência de que é assim e que vai surpreendê-lo? Ou qual é, até para a memória futura, qual é o número ou os dados ou a realidade expressa em números que mais deve captar a atenção dos leitores? Neste momento, é o desperdício. Estamos com um desperdício de capital humano. E sabem onde é que está esse desperdício de capital humano? Para além do grupo que já falámos, de pessoas que têm menos condições socioeconómicas, há um enormíssimo desperdício nos rapazes. Enormíssimo. Os rapazes estão a ficar, têm mesmo que ganhar. Eu não sei como é que a escola pode fazer esse trabalho, mas a escola tem que fazer um trabalho de tornar os rapazes mais conscientes da sua importância, a importância vital do capital, do potencial que têm para o futuro do país. Portanto, já foi aqui dito, os jovens são poucos e não podemos desperdiçar. Não podemos, o país não pode desperdiçar o capital, o potencial que está nos jovens. E neste momento estamos a desperdiçar potencial nos rapazes. O abandono escolar precoce nos rapazes é 14%, nas raparigas é 7%. Com ensino superior, lá à frente vai-nos criar problemas. É assim, vai criar problemas, com certeza, e esse fosso está-se a cavar ano após ano. E, portanto, não há qualquer razão para esta diferença. Tem que ser trabalho das escolas, tem que ser trabalho do país. Agradeço à Luísa Loura a forma como nos ajudou a descodificar a realidade atrás dos números da educação em Portugal. O ensaio Como Aprendem os Portugueses, aqui está ele, foi publicado a 24 de abril, juntamente com o Diário Público. Se não tem e pretende adquiri-lo, pode fazê-lo através do portal da Fundação ffms.pt ou através do site do Jornal Público, www.publico.pt. Para a semana voltamos com mais um convidado, mais um ensaio. Pedro Brinca é autor do ensaio Como Trabalham os Portugueses, a não perder, terça-feira, a partir das 7 da tarde, nas redes sociais da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Até lá.